Estou aqui na minha residência, aqui em Barreto, São Paulo, na madrugada de quarta-feira, 13 de fevereiro do ano em curso, estudando a Palavra de Deus, como eu faço sempre. Este é o meu hábito, estudar a Palavra de Deus de domingo a domingo, todos os dias do ano. E, preferencialmente, às madrugadas. Por quê? Porque nesse período do dia, na passagem de um dia para o outro, é que a gente desfruta de um silêncio necessário para ouvirmos a voz de Deus através dos estudos da sua palavra. E eu estudando aqui as cartas de Paulo aos Coríntios, me chamou a atenção para uma observação que o apóstolo Paulo faz sobre aquela pessoa que se converte a Jesus Cristo e passa a fazer parte do corpo de Cristo. Como diz aqui no 1 Coríntios, capítulo 12, e verso 27, que diz assim: vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Muito interessante essa observação do apóstolo Paulo. Lógico que eu já conheço, depois de muitos anos, ser um servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais de 40 anos, né? Me converti ao Senhor e Salvador Jesus Cristo com 14 anos de idade. Eu vou completar 66 anos agora, no dia 26 de fevereiro. Então, lógico que a gente tem esse conhecimento, né? Mas muitas vezes, com o passar do tempo, dos anos, a gente vai esquecendo alguns detalhes. Por isso que a gente precisa estar estudando a palavra de Deus todos os dias, né? Lá no Salmo 1 fala sobre isso, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer de meditar na sua palavra de dia e de noite. Por quê? Porque a gente esquece, a nossa mente é muito falha. Então por isso que a gente precisa estar constantemente examinando as escrituras sagradas, para não ser pego de surpresas por muitas heresias que estão sendo pregadas, né, por falsos obreiros, falsos pastores, falsos líderes religiosos. Então é a Bíblia Sagrada que nos prepara, né, e nos dá elementos necessários e suficientes para não cairmos nas ciladas destes mercenários dos últimos dias. E o que chama atenção nesse versículo aqui, neste versículo 27 de 1 Coríntios, capítulo 12, é exatamente a expressão: vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Eu já falei sobre esse assunto em vídeos anteriores. Quando eu me refiro nos vídeos anteriores,
o que significa a Igreja de Cristo, com a interpretação que deve ser dada para o termo Igreja de Cristo. Igreja de Cristo não são templos construídos por homens aqui na Terra, né? Eu sempre, em vídeos anteriores, eu falo, né, abordo esse assunto exaustivamente. Porque muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus são leigas, e muitas delas também são ingênuas, que ficam ouvindo esses líderes religiosos falando de seus grupos religiosos, de seus templos criados, dando o nome de fantasia, de igreja. É mentira. Não são igreja. Nenhum grupo religioso neste mundo pode se autodenominar de Igreja de Jesus Cristo, né? E agora, a gente, estudando aqui a palavra de Deus, repito, me deparo com esse versículo que vem coincidir com o que eu tenho abordado em outros vídeos, acerca da definição da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é toda pessoa que se converte a Ele, nasce de novo da água do Espírito Santo, transforma-se em uma nova criatura, né, e passa a ser uma nova criatura. Ou seja, o que quer dizer nova criatura? A Bíblia diz que é assim: quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Ou seja, os pecados que cometiam antes, as coisas erradas que praticavam antes, ele abandona, porque agora é uma nova criatura em Cristo. Ele nasceu de novo, nasceu espiritualmente, abandonou todo pecado, todo mundo do pecado, perde o desejo de praticar todo tipo de carnalidade, né? Não é que ele não vai continuar pecando, vai. Não é que ele vai ser um puritano, né? Uma pessoa que não comete pecado, vai cometer, mas a palavra de Deus diz que aquele que serve a Cristo, aquele que realmente se converte a Jesus Cristo, não vive pecando, como aquele que ainda não se converteu a Jesus Cristo, que tem um prazer em pecar. Aquele que serve a Jesus Cristo peca sim, mas ele não tem prazer no pecado. Ele logo se arrepende, pede perdão a Deus e deixa de cometer aquele pecado, né? Porque arrepender-se de um pecado é deixar de praticá-lo. Não é pedir perdão a Deus e continuar cometendo aquele mesmo pecado, né? Então aqui, esse versículo de 1 Coríntios 12 reforça essa nossa tese de não aceitar, de não comungar com essa definição que os líderes religiosos dão ao termo Igreja de Jesus Cristo, atribuindo a um templo, né, construído por mão de homens, né, a denominação de igreja. Colocam lá o rótulo bem em frente: igreja tal, igreja tal, igreja tal. E é mentira, não é igreja. Ali é um templo comum, é um espaço físico que as pessoas reservam para desenvolver qualquer atividade, inclusive a atividade de buscar a Deus, né? Você pode dizer que esse espaço físico você pode definir como uma casa de oração. O Templo de Salomão, por exemplo, quando Jesus Cristo foi lá expulsar os vendedores lá no templo, Jesus Cristo não disse que aquilo ali era a igreja de Jesus Cristo. Ele usou o termo de casa de oração. Então, em casa de oração, você pode fazer até na sua própria casa. Por quê? Porque quem é a igreja de Cristo é você, que se converteu a Jesus Cristo. Não são templos religiosos, né? Porque aí passa a existir duas igrejas. Uma igreja falsa, né? E a igreja verdadeira. A igreja falsa é essa, que eles constroem templos ou alugam, né, pontos, tipo pontos comerciais, aí coloca lá o título da denominação que ele está representando aqui no mundo, né? E nesse, eu vou repetir aqui, e nesse versículo de 1 Coríntios 12, nos deixa claro, né, que quando você ouve alguém dizer assim: eu sou membro da igreja tal, eu sou membro da igreja tal. Cada um é membro de uma determinada igreja, né? Então,
o que eu quero afirmar aqui é que a Bíblia Sagrada não nos autoriza nos definirmos como um membro desta ou daquela igreja que se auto-intitula evangélica, como igreja batista, igreja pentecostal, igreja adventista, igreja presbiteriana, igreja universal do reino de Deus, igreja mundial do poder de Deus, né? Igreja internacional da graça de Deus, né? Então tudo isso são termos usados por esses falsos líderes religiosos para enganar as pessoas, né? Porque se você tornar-se membro dessas instituições religiosas, você pode ter certeza que o caminho da salvação para a sua alma está muito distante, está muito longe. Porque não é o fato de você ser membro dessas denominações religiosas, desses grupos religiosos, que vai lhe garantir a salvação eterna. Por quê? Porque você, segundo nós lemos aqui, tem que ser membro exatamente do corpo de Cristo. Está aqui, ó. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Eu sou membro de Jesus Cristo. Eu não sou membro. Eu já fui membro da denominação evangélica chamada Batista. Fui pastor vários anos, né? Abri várias congregações em alguns estados desse Brasil. Mas com o tempo, Deus foi me esclarecendo que eu não era membro da denominação batista, eu era membro do corpo de Jesus Cristo, né? Lógico que eu não estou aqui me referindo aos adeptos, estou me referindo aos líderes religiosos que ensinam errados, aos adeptos que passam a se congregar nessas denominações. E com certeza absoluta, pela falta de conhecimento, pela ignorância da maioria dessas pessoas que frequentam essas denominações, ali, com certeza, Deus pode tirar escolhidos dele. Deus pode separar os servos deles. Deus pode separar os membros, né, do corpo dele, né? Então, estou mostrando aqui mais uma vez a astúcia desses falsos líderes religiosos, desses falsos pastores, né? Dessas falsas pastoras. Por exemplo, o próprio termo pastora não tem base na Bíblia. Lá em Timóteo fala quais são as condições de alguém se tornar um ministro do Evangelho, um pastor. Lá só fala o homem. E diz assim, se alguém deseja exercer o episcopado, quer dizer, o ministério sacerdotal, excelente obra deseja. Necessário é que o homem seja marido de uma só esposa, tenha os seus filhos em sujeição, né? E que saiba governar bem a sua casa. Porque se não souber governar a sua casa, como é que vai governar a igreja de Deus? A igreja aí são as pessoas. Governar significa administrar, orientar, cuidar, zelar, com amor, entendeu? Não é com vara, como a maioria faz, não, com intimidação, com exigência de pagar o dízimo, que é outra prática completamente equivocada que eles vivem ensinando aos seus adeptos para que eles possam viver uma vida nababesca, uma vida tranquila, sem fazer força, né? Porque o dízimo só foi cobrado lá no Velho Testamento, né? Então o dízimo passou a fazer parte da lei de Moisés, né? Então se pagava o dízimo por isso, porque era uma exigência da lei naquela época. E os dízimos, mesmo assim, o dízimo era usado para mantimentos. E mantimentos em qualquer idioma no mundo significa alimentação. Que era para alimentar os levitas, né? Que cuidava do ministério
o cântico, né? Aos sacerdotes, aos profetas e aos órfãos e às viúvas. Né? Então o dízimo tinha essa finalidade. Hoje não. Hoje o dízimo se transformou em uma galinha dos ovos de ouro para a maioria dos líderes religiosos, né? Que exigem, né? Que os seus adeptos paguem o dízimo religiosamente, né? E que no Novo Testamento não se fala mais no dízimo, os apóstolos não falavam em dízimo, né? Só quem falou em dízimo no Novo Testamento foi Jesus Cristo, assim, 2 vezes, mencionando de forma crítica. Tem outros termos lá que falam em dízimo, mas na cobrança de dízimo não tem mais, né? Então, até porque os apóstolos, né, Jesus Cristo, foram membros de nenhuma denominação. Nem os profetas, nem os sacerdotes não foram membros do Templo de Salomão. Nenhum deles. A Bíblia não fala isso. Por quê? Porque eles entendiam que eles, ao se converterem, se tornaram corpo de Cristo e individualmente seus membros. Então você que está me escutando, você que assiste os meus vídeos, analise, examine na Bíblia Sagrada isso que eu estou lhe falando. E se você ainda não entendeu o que é ser membro, né, do corpo de Cristo, né? Você está aqui, ó. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros. Então, quando eu me converti a Jesus Cristo, eu me tornei parte do corpo de Cristo, né? Então, se eu sou membro individualmente dele, eu não tenho que me tornar membro de uma denominação para me identificar ao mundo que sou crente em Jesus Cristo, que sou servo do Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu tenho que dizer para o mundo que eu sou membro do corpo de Jesus Cristo, ou seja, eu sou igreja viva do Senhor aqui na terra. Eu sou a igreja viva de Deus aqui no mundo, né? A igreja do Senhor não tem CNPJ e nem nome de fantasia, que eu já falei isso muito. A igreja do Senhor só tem identidade, CPF, título eleitoral, carteira de trabalho, né? E outros documentos. E nome próprio, que é Walter Desidério Barreto, Igreja Viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Todos os nomes de denominações aí que eles colocam, igreja, vou repetir, Igreja Adventista, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Batista, Igreja Pentecostal, Igreja Universal do Reino de Deus, tudo isso é mentira. A Bíblia não dá nenhuma base para você ostentar um título de fantasia se passando por Igreja de Jesus Cristo. É mentira. A Igreja de Jesus Cristo não precisa ter registro CNPJ para se identificar ao mundo como Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a Igreja de Jesus Cristo ela foi edificada sobre pessoas, né? E não sobre pedras, como a própria palavra de Deus fala, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então a Igreja de Jesus Cristo ela se reúne em qualquer lugar, até debaixo da ponte, qualquer lugar, na sua casa. Quando Jesus Cristo disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Então você pode se reunir na sua casa, com a sua família, com outros irmãos que professam a mesma fé sua, e na sua casa você pode transformar em uma congregação. A Igreja de Cristo se congrega, sim, em assembleias. Lá no Velho Testamento fala que o povo de Deus, o povo de Israel, se congregava em assembleia, né? Assembleia para tratar dos assuntos concernentes às leis do Velho Testamento. Então assim também, né? Jesus Cristo não mandou ninguém construir templos para ser adorado pela sua igreja. Os apóstolos muito menos.
Lá no Novo Testamento, aqui no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, Paulo se dirige à igreja do Senhor local, dizendo assim: a igreja que está na casa do irmão fulano e tal, a igreja que está na casa da irmã fulano e tal. A igreja ali era os irmãos. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne em qualquer lugar que quiser. Não precisa registrar, criar uma associação e dar um título, associação de igreja fulano e tal, para se identificar ao mundo que é uma igreja. Quero dizer também, vou repetir mais uma vez aqui, que eu já falei em vídeo anterior, que todas essas denominações que estão usando o nome de Deus em vão, como título, né? Usurpando um título que não é deles, que são dessas entidades de igreja, está prestes a deixar de existir, porque as pessoas estão já tomando ciência de que estão sendo lesados em suas mentes, estão sendo explorados na sua consciência. Então, breve vai acabar isso, né? Porque tem muita gente que já está realmente se afastando dessas denominações, cujos líderes religiosos são exploradores da consciência e do bolso, né? Então, eles já estão entendendo. Deus já está trabalhando no coração de muitas pessoas que estão abandonando essas denominações e se reunindo com seus irmãos em suas casas, como fazia a igreja neotestamentária, né? Então, minha gente, está aqui mais uma comprovação de que a igreja de Jesus Cristo, ela não tem necessidade, ela não precisa de se tornar membro de uma denominação religiosa, de uma religião, de uma seita, para se identificar como igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é membro de Jesus Cristo. Ela é membro do corpo de Jesus Cristo. Eu sou membro do corpo de Jesus Cristo. Está aqui. Vou repetir mais uma vez aqui, ó. 1 Coríntios 12 e versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Ora, então, se eu sou membro de Cristo, aí eu posso me reunir com outros membros de Cristo, aqueles que falem a mesma linguagem da palavra de Deus, né? Que aí você é identificado como membro do corpo de Cristo, porque você fala a linguagem da palavra de Cristo, a linguagem do Evangelho. Então, aí você pode se reunir com outros membros do corpo de Cristo e cultuá-lo, adorá-lo, cantar hinos de louvor, né? Pode fazer seus cultos em suas casas, transformar suas casas em congregação. O termo congregação vem de congregar, é onde se congrega a igreja viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, as igrejas, porque você, como aqui eu acabei de mostrar, nós somos membros individualmente de Cristo, né? E aí, esses membros individuais podem transformar-se em uma coletividade, em uma comunidade, né? Dos membros do corpo de Cristo. Aí nós somos membros do corpo de Cristo, nós não somos membros, a igreja de Cristo não é membro de nenhuma denominação aqui na terra, de nenhuma religião, de nenhuma seita. A igreja de Jesus Cristo verdadeira, a igreja verdadeira de Jesus Cristo é membro do corpo de Cristo. Ou seja, eu vou repetir, nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja dele. Cristo se torna a minha cabeça. A partir desse momento que eu me converto a ele, tudo que eu vou fazer, tudo que eu for fazer, eu tenho que consultá-lo, eu tenho que pedir orientação a ele, eu tenho que me debruçar diante dele constantemente. Viu? Esse é mais um recado que eu, como ministro do Evangelho, né, que fui ordenado no dia 20 de agosto de 1978, na Bahia, afirmo para vocês, se vocês ainda não conseguiram se libertar dessas denominações todas que eu já falei aqui, procure ter coragem, busque em Deus a força, a coragem, para quebrar esse paradigma,
Não tenha medo das ameaças desse líder religioso, não, porque ele vai falar para você, olha, você está ouvindo esse homem aí, esse homem é um herege, tal. Então, aí começa a usar um bocado de argumento. Mas fique na batalha. É melhor você atender o que a palavra de Deus lhe ensina do que você ouvir esses mercenários, esses falsos profetas, esses falsos pastores, viu? Então, procure estudar a Bíblia, que é para você escapar, viu? Dessas arapucas que se chamam de Igreja de Jesus Cristo, que eu quero lhe afirmar que só vai entrar nos céus, lá no céu não vai entrar batista, não vai entrar pentecostal, não vai entrar adventista, não vai entrar católico, apostólico romano, não vai entrar presbiteriano, não vai entrar membros da Igreja Internacional da Graça de Deus, não vai entrar assembleanos. A Bíblia diz que no céu só vai entrar a Igreja viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No céu só vai entrar salvos por Jesus Cristo. Não vai entrar ninguém que ostenta título de religião aqui no mundo, porque está exatamente adulterando a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Mas a maioria dos líderes religiosos falam que esses adúlteros pregam para as pessoas que esses adúlteros aí se refere a quem comete adultério com mulheres aqui no mundo. Não, a palavra de Deus, inclusive a palavra de Deus compara as pessoas que são idólatras, que se ajoelham diante de imagem de escultura, que buscam imagens de esculturas, né, para adorar, né, que tem como padroeiro seu, né, tem como aquela entidade que ele busca, né, espiritualmente. A palavra de Deus considera isso adultério, né? Mas só é adúltero aquelas pessoas que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que é seguidor de Deus, mas segue outros tipos de ídolos, né? Que são as imagens de esculturas. A palavra de Deus diz que não devemos adorar imagem de escultura e nem nos curvarmos diante dela. Eu sou Deus, eu sou o único Deus, não há Deus fora de mim. Então o adultério aí chama-se adultério espiritual, né? Então tem o adultério, lógico, o adultério aqui, humanamente falando, né? Que é o homem que tem a sua esposa, né? Vai atrás de outras mulheres para satisfazer, e a mulher também que tem seu esposo, pula a cerca, né? Isso é adultério também. Mas a Bíblia compara a idolatria, a pessoa adorar a imagem de escultura, ser devoto desse e daquele santo criado pelo homem aqui na terra, porque santo morto não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. Porque a palavra de Deus diz que só é santo em vida. Tanto que a palavra de Deus diz assim, que sede santo, conforme aquele que vos chamou, é santo. A palavra de Deus está falando aí com vivos. Porque a palavra santo significa a pessoa que abandona o pecado, separa-se do pecado, é separado do mundo para servir exclusivamente a Deus. Então isso que define também a palavra santo. Então, esse santo que o pessoal vem falando aí, santo morto não tem poder de fazer nada. O santo só tem poder de fazer alguma coisa em vida. Por quê? Porque ele tem o poder de pregar a palavra de Deus a essas pessoas, que foi o que Jesus Cristo mandou os seus santos fazerem, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, minha gente, está o recado aí. Eu vou dar continuidade a esses temas, a esses assuntos, para esclarecer a essas pessoas leigas no conhecimento da palavra de Deus e ingênuas que estão se deixando levar por esse monte de mentirosos. Inclusive estão usando agora o Facebook, a rede social. Todo dia agora está aparecendo diversas denominações com o nome de igreja mentindo para o povo. Sabe por quê? Porque lá os seus templos estão esvaziando. Aí eles estão agora usando a rede social para iludir as pessoas através da rede social, enganando as pessoas, dizendo que é igreja. Mentira! Não acredite. Vai examinar a Bíblia Sagrada, que aí você vai saber definir, você vai saber se eu estou falando a verdade ou se estou falando mentira. Tá bom? Tá? Então,
Até a próxima!